Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde também a todos os amigos que nos acompanham, a todos os irmãos também de outras igrejas. Pastor Júnior mais uma vez com vocês em mais uma edição do nosso Pão das Três, hoje que é dia 12 de abril de 2021 e continuamos juntos buscando a Deus, buscando a sua palavra e também orando e também nos colocando aí diante do Senhor a tantos desafios aí que nós temos. Mês de abril, né, um mês tão importante, né? Já comemoramos a Páscoa, estamos aí também às vésperas do aniversário da nossa igreja de 54 anos e há um ano já vivendo aí afastados socialmente, sem as perspectivas aí de retorno às nossas atividades presenciais, mas graças a Deus firmes, trabalhando para o Senhor, trabalhando no Evangelho, trabalhando na pregação do Evangelho, cuidando aí também, né, das nossas atividades, orando pela vida dos enfermos, pelos desempregados, orando pela vida também dos que ficaram doentes, né, de outras maneiras também durante esse período aí de mais de um ano já, e estamos aí executando, né, fazendo o nosso trabalho e buscando aí a vontade do Senhor. Hoje, inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso, né, sobre o trabalho e seus frutos, né. Uma das temáticas importantes aí do livro de Provérbios é a de que o homem de Deus e a mulher de Deus, né, são trabalhadores, né, são pessoas diligentes nas coisas que fazem, né? A palavra diligente quer dizer cuidadoso, mas também quer dizer perseverante, aquela pessoa que pega alguma coisa para fazer e realmente faz e leva as suas atividades ali até o final, que não procrastina, né, que não fica deixando para amanhã, né, postergando, né, palavras que são usadas aí para quem atrasa, né, as coisas, né, postergar, né, deixar para depois, mas pelo contrário, procuram sempre fazer a vontade de Jesus. Nós vamos cantar, né, o hino 422 do cantor cristão, acho que é bastante sugestivo para o tema de hoje, né? Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e um refrão bastante conhecido, no labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Eu acho importante a gente retomar, né? Porque a gente tem que falar da Covid, a gente tem que falar da pandemia, a gente tem que falar dos problemas sociais, políticos e econômicos que nós estamos vivendo, mas a gente tem insistido muito de que a gente não pode perder o nosso olhar, né? O nosso foco em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, autor da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Não podemos perder o foco na sua palavra e também não podemos tirar a nossa atenção de uma série de outras questões espirituais que continuam acontecendo nas nossas vidas. Então, a gente sempre corre o risco, né, de, cuidando demais de uma coisa, a gente desprezar outras. Então, a gente tem que buscar aí sempre um equilíbrio, né? Ou não um equilíbrio, né? Uma palavra que eu vou ser sincero que eu tenho uma dificuldade tão grande com essa palavra equilíbrio, mas buscarmos sermos plenos em todas as coisas, atentos às orações, ao Covid, à pandemia, aos nossos cuidados, né? Álcool em gel, distanciamento, máscara, mas também cuidado, oração, leitura da palavra de Deus, uma leitura também das notícias, né? Tá acompanhando aí tudo o que está acontecendo no cenário mundial. Então, cuidarmos de uma coisa sem nos descuidarmos das outras, né? Eu sempre lembro das palavras de Jesus em relação aos fariseus, né? Em relação ao dízimo, né? Ele fala isso lá em Mateus 23, que eles estavam dando ali o dízimo do endro, né? Do cominho, falando que eles davam o 10% ali, até daquelas plantinhas mais insignificantes que eles plantavam, mas estavam esquecendo da misericórdia, do juízo, né, da graça de Deus, do perdão, de todas as coisas espirituais. E aí ele disse assim, façam essas coisas, aí ele está falando dos dízimos, sem se esquecer daquelas, né, falando da justiça, da misericórdia e dessas coisas espirituais. E o convite para o nosso tempo é exatamente esse, ou seja, vamos olhar para a pandemia, para os problemas. Temos aí coisas para lamentar, mas temos muitas coisas para orar também. Temos um compromisso muito grande nesse período, de sermos uma palavra também de esperança nesse tempo de tantas perdas e de tanta dificuldade, sem nos esquecermos da nossa vida espiritual, da nossa igreja, das nossas contribuições pessoais,
da ajuda aos necessitados e, enfim, uma série de outras obrigações que são espirituais e que foram delegadas por Cristo a cada um de nós. Portanto, hoje a gente vai falar um pouquinho disso aí, do trabalho e dos seus frutos, baseado em Provérbios capítulo 12, os versos de 13 a 21. E nesse momento quero convidá-lo para orar, para juntos buscarmos a presença de Deus, já tendo iniciado o nosso Pão das Três dessa segunda-feira tão bonita, tão ensolarada e tão quente que o Senhor nos deu. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pão das Três. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de lermos a Tua Palavra, mais uma oportunidade, ó Pai, de vermos, ó Deus, a participação dos nossos irmãos que conosco têm lutado e labutado no Evangelho e orado também, ó Deus, e buscado a Tua presença nesse tempo, ó Deus, e em tempos passados e quem sabe, ó Deus, segundo a Tua vontade e o que o Senhor reserva para cada um de nós, ainda estarmos juntos, ó Pai, por muito tempo, buscando a Tua presença e buscando também a Tua Palavra. Nos ajuda nessa tarde a meditarmos a respeito do trabalho cristão. Ouve, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Já colocamos diante do Senhor os muitos pedidos de oração, ó Deus, que tem conduzido, ó Deus, as nossas preces, as nossas dedicações, as nossas orações, os nossos clamores, ó Pai, nesses últimos tempos, ó Deus, para que o Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus, responda, atenda, ó Deus, e realize, ó Deus, na vida de cada um de nós. Fique conosco nos guardando e nos abençoando, como o Senhor tem feito até aqui. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hino 422 do cantor cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguindo o caminho do Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Hino 422, é isso mesmo? Isso, 422 do cantor cristão, trabalho cristão. Os hinos bonitos, No labor, quer dizer no trabalho,
Aí o labor aqui tem a ver com trabalho, né? Porque também é sinônimo de trabalho, né? Mas um suor ali também, né? Na luta, com fervor, não é uma palavra muito importante, né? O crente tem que ter fervor espiritual, e fervor não é gritaria, né? Não é barulho, não. Fervor é vontade de trabalhar, é amor pela igreja, é fome da palavra de Deus, é vida de oração, é uma vida cheia de boas obras, né? Tem gente que confunde barulho, né, e gritaria com fervor. Não, barulho e gritaria é barulho e gritaria. Fervor é vida, né? Uma vida expressiva de muita alegria. E tem muita gente que não é barulhenta, né? Não grita, fala baixinho, mas tem um fervor espiritual muito grande. A servir a Jesus com esperança, uma palavra que eu tenho repetido aí a quase a exaustão nas últimas semanas, porque ela é uma das virtudes espirituais que nos foram dadas, né, espiritualmente por Jesus, pelo seu Espírito Santo, com fé, né, que é uma palavra aí com tantos significados importantes, e eu gosto muito da palavra fé, e com oração, né, que é uma coisa que a gente, graças a Deus, também tem feito bastante, até que volte o Redentor. Então está marcada a data aí para a volta de Jesus, a gente não sabe exatamente qual é, só o Pai sabe, como disse o próprio Jesus, mas é uma data agendada para o nosso fervor se manter até lá, buscando, né? Porque depois disso, né, as nossas motivações, a nossa vida será completamente diferente, depois de novos céus e nova terra, as dores, as mortes, as perdas, os prejuízos já não existirão mais, e a gente vai ter uma nova maneira nos céus, né, na glória, na presença de Cristo, na Jerusalém celestial, nas mansões, né, nas ruas dos céus, para nos relacionarmos com Jesus. É isso aí. Vamos então nos preparando já para a leitura, né, para a reflexão da palavra de Deus, né, nos versículos aí de 13 a 21. Ontem foi o dia, né, dos 13 versículos, né? Os 13 versículos de manhã, os 13 versículos à noite, como o pastor Israel comentou. E hoje a gente vai ver aqui 8, na verdade 9, né? Porque acho que tem que contar o 13 também. Acho que eu tenho que contar o 13. Vamos ver 9 versículos aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, pensando no trabalho e seus frutos. Tá? Deixa a tua Bíblia aberta aí se você acompanha. E se você não acompanha, porque eu sei que muitos daí estão, às vezes, se deslocando no trabalho, né? Às vezes até fazendo algumas outras coisas, estão ouvindo. Mas eu não farei mais uma vez, às vezes eu faço, às vezes não faço, aí depende do dia, tá? Como aqui é um pouquinho mais leve, né? O Pão das Três é um pouquinho mais descontraído, né? E o que significa que não seja sério, né? Descontração e seriedade são duas coisas que dá para... Elas se combinam, né? De uma forma muito tranquila para nós que somos cristãos, tá? Descontração para nós não é sinônimo de brincadeira e nem de desrespeito. É sinônimo de uma alegria mais aberta, né? Mais manifesta, né? De um pouco mais de liberdade nesse sentido, tá? A gente vai ler então versículo por versículo e vamos conversando e tudo, né? Existe uma dificuldade, pelo menos para mim, de ler versículo por versículo, porque às vezes os versículos, na verdade, eles não são uma unidade, eles estão dentro de um parágrafo do texto, eles têm relação com mais versículos anteriormente, mais versículos posteriormente, mas no livro de Provérbios, principalmente nesse trecho que a gente está lendo, eles são quase como aforismos. Eita, pastor, o que é aforismo, né? Aforismos são frases, né? Aqui no caso, versículos, que muitas vezes trazem ideias completas dentro deles mesmos, tá? Não dá para fazer isso com a Bíblia toda, tem que ter muito cuidado. A divisão da Bíblia em versículos e capítulos facilitou muito a nossa consulta, as cópias antigas, porque não existiam gráficas, maneiras de também controlar se os textos estavam sendo bem copiados, e eles vieram para nós hoje como uma vantagem muito grande. Mas essa coisa de pegar versículo isolado da Bíblia é muito perigoso, tá? Talvez Provérbios, algumas outras passagens da Bíblia, mas acho que o livro de Provérbios é o que se destaca nesse sentido. Dá para a gente, em vários momentos do livro, não só em todos também, pegarmos versos isolados com a consciência de que eles trazem em si um significado completo. Eles são um ensinamento completo dentro daquilo que Deus orientou, então, e inspirou Salomão e os outros autores de Provérbios, que são mais, né, como eu já expliquei no primeiro Pão das Três com Provérbios,
que também foram usados por Deus, inspirados por Deus para escrever, foram usados por Deus para escrever o texto inspirado, né, que nós temos aqui em mãos. Então é isso aí, vamos orar então e na sequência vamos ao que interessa aqui, que é a nossa leitura e a nossa reflexão. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, ó Deus, estamos com provérbios diante dos nossos olhos e queremos, ó Deus, que a Tua palavra se aproxime também do nosso coração, do nosso entendimento e faça parte, ó Deus, da nossa vida, da nossa prática e das nossas meditações. Nos auxilia, ó Pai, na leitura e também na compreensão da Tua palavra, ajudando, ó Deus, com que ela chegue, ó Deus, ao nosso entendimento e, como já dissemos, transforme, ó Deus, a nossa vida. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então Provérbios, então, capítulo 12, os versos de 13 a 21, um trecho um pouquinho mais curto, comparativamente, né, aos trechos que a gente costuma ler, e a gente vai pensar a respeito aí do trabalho e dos seus frutos. Para definir um pouquinho, né, trabalho não é só o que a gente faz no emprego pela CLT ou o trabalho que a gente faz de forma autônoma para ganhar dinheiro. Trabalho é uma coisa muito ampla. Na verdade, Deus nos fez para o trabalho e para o descanso. Ele nos fez para as duas coisas. Por isso que ele instituiu o sábado, um dia de descanso, não é? Por isso que é importante a gente ter um dia de louvor, de adoração. Por isso que é importante a gente tirar férias. É importante a gente dormir bem. Então, ele fez a gente para o trabalho e para o descanso. A questão do trabalho, né, de séculos para cá, na verdade, desde o início da humanidade, foi muito distorcida, né? Então hoje a gente tem pessoas, né, e não é uma característica só de hoje, é uma coisa que já aconteceu em vários momentos, gente que vive para o trabalho, né? Só trabalham 13, 14 horas por dia e não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da própria saúde, não dormem direito e pensam só no trabalho. Alguns com o propósito de enriquecer e de ganhar dinheiro, que pode ser um propósito justo do trabalho, não há problema nenhum em você trabalhar para ter prosperidade, até para enriquecer. Aliás, é a maneira mais justa e mais honesta para se enriquecer seria através do trabalho, né? Você conquistar coisas através do seu trabalho, então não tem problema nenhum nisso. Mas a vida da gente ela deve também ser composta de descanso, de momentos de lazer, alguns chamam até de ter um hobby, né? Você ter uma atividade que seja uma atividade lúdica, né, que descarregue o seu coração, a sua mente, que prepare o seu corpo. Então, alguns têm a música, outros têm o esporte, outros gostam de assistir filme, outros gostam de cozinhar, outros gostam de fazer outras coisas, né? Mas a gente foi feito para o trabalho, então a gente pode enxergar o trabalho. O que a gente faz em casa no dia a dia é trabalho, cuidar das nossas roupas, das nossas louças, das coisas da casa, fazer os reparos que são necessários, deixar a casa organizadinha. A gente pensa no trabalho, que é aquilo que a gente faz para Cristo na igreja e fora dela. O trabalho da gente também é recolher o lixo e levar lá fora. Isso tudo é trabalho. Então a gente precisa pensar no trabalho de uma forma mais ampla e entender que a vida é trabalho nesse aspecto, né? Trabalho e descanso. O Senhor nos fez para o repouso também, para o descanso, para dar aquela desacelerada, tá? E a vida é um equilíbrio entre essas coisas aí. Então vamos lá. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. E aí já no versículo 14 ele abre um pouquinho mais, né? Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. E olha que interessante. Então, Provérbios é muito interessante, né? Alguns comentaristas de Provérbios e de outras passagens, de outros trechos como dos livros poéticos, né, que a gente chama de poéticos, eles dizem que muitas vezes eles não trazem princípios que são realmente universais, ou seja, princípios que são irredutíveis. Eu vou explicar isso. Princípios que não têm reservas e não têm contrapontos. Eu vou falar para você aqui alguns princípios universais da Bíblia. Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não há reservas para esse tipo de ensinamento. Muito bem. O Espírito Santo como outro Consolador. Não tem margem para discussão.
que Jesus Cristo vai voltar. Não tem margem para discussão. A gente pode discutir se vai ser amanhã ou se vai ser daqui 1000 anos. Até porque ele também não marcou data para voltar e disse que isso seria um mistério. Então também está resolvido e também não teria margem para discussão. Agora, quando a gente vê Provérbios, Provérbios às vezes fala, né, da prosperidade dos justos e do fracasso dos ímpios. Mas a gente sabe também que há momentos em que os ímpios prosperam e há momentos em que os justos também passam por momentos difíceis. Então, o que ele traz para nós? Ele traz para nós princípios, sim, para serem vividos por nós, assim, na integridade, mas que exigem de nós que a gente esteja entendendo o que está acontecendo e, principalmente, confiando que, independentemente do que acontecer, a nossa vida está sendo guiada pelo Senhor. Por quê? Porque os justos podem morrer cedo, os justos podem morrer e a memória deles ser apagada e ser esquecida, não é? Os justos podem viver momentos difíceis na vida. Aliás, se nós pensarmos biblicamente à luz do Novo Testamento, da vida dos apóstolos e do próprio Jesus, é o tempo em que os justos sofrem. A gente vive esse tempo em que a gente, por viver na presença de Cristo, nós necessariamente vamos viver em desacordo com esse mundo e vivendo, então, reveses. Mas esses princípios, eles são princípios que, obviamente, são da palavra de Deus e que a gente pode seguir. São princípios que orientam o nosso dia a dia sobre o que devemos fazer. Mas os resultados, eles podem muitas vezes ser um pouco diferentes daquilo que esperamos, porque vivemos num mundo caído e dominado pelo pecado e no momento em que trevas e o diabo estão contra os filhos de Deus, causando ali dores e também sofrimentos. Então, dito isso, a primeira coisa que ele diz é que, e é uma coisa tão simples e fácil da gente captar, é que as nossas mãos, né, e a nossa vida só se fartarão daquilo que produzir as nossas mãos. É verdade isso para o mundo? Não, não é verdade, porque a gente está vivendo um tempo em que pessoas ganham e enriquecem e vivem uma vida farta e regalada de forma injusta, seja roubando, seja cometendo corrupções, seja roubando no sentido, né, de meter a mão no dinheiro dos outros, de meter a mão no dinheiro que é do público, né, que é dinheiro de impostos, e a gente assiste isso, né, com muita indignação, às vezes com as mãos relativamente atadas, porque quem cuida das leis também faz parte da alcateia, né, dos lobos maus. Então a gente está numa situação muito difícil, mas vale para nós que somos servos de Deus esse princípio: esperar que as nossas mãos sejam fartas e as nossas bocas sejam cheias dos frutos que nós mesmos produzimos. Isso é muito importante. Então é um princípio que ele coloca. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Né? É interessante porque a gente está falando isso num contexto de trabalho, e a leitura que eu faço aqui do negativo, né, do plano negativo desse versículo, o que ele está tentando ensinar é que é o seguinte: aquele que não tem a sabedoria, ele nunca acha que está errado. E o sábio, ele sabe que erra. Olha só, ele sabe que erra e que precisa ter os seus rumos corrigidos. E ele dá ouvido aos conselhos que procuram corrigir a sua direção. Olha só, a gente está vivendo um tempo que é muito engraçado, né? Você viu como é que é difícil para todo mundo hoje admitir que está errado? As pessoas elas dão explicações fantásticas, né? Fabulosas, para tentar de alguma maneira escapar de terem os seus erros apontados. Principalmente quando a gente vai para o fórum da internet, que se de repente o cara admitir que errou em alguma coisa, vai ser uma espécie de confissão de culpa, e ele pode perder seguidores, ele pode ser processado. Então você não vê ninguém dizendo assim: errei, você tem razão. Você não vê ninguém dizendo isso. E o que a Bíblia está dizendo é exatamente o contrário. Que a gente colhe frutos quando a gente tem o coração aberto
para reconhecer nos nossos caminhos que nós estamos errados. Como é que Deus lida com isso? Eu vou pensar em Jesus, né? Eu gosto tanto de estudar a relação de Jesus com os seus discípulos, né? E eu até escrevi um livro enorme sobre isso aí, que alguns da igreja aí já têm, que é o Introdução ao Discipulado. Você pegar ali a maior parte dele ali, eu gastei um tempão, eu fui quase em cada conversa de Jesus com os discípulos, Jesus dando bronca, corrigindo, conversando, e você vê a paciência enorme de Jesus com as debilidades dos seus discípulos, mas a gente tem que colocar na conta dos discípulos também a humildade com a qual eles se colocaram diante de Jesus, permitindo que Jesus muitas vezes fosse duro com eles, os corrigisse e eles aprendessem os caminhos corretos. Pedro, né, que era o mais enérgico, né, o mais digamos assim, sanguíneo, né, de todos os apóstolos, até depois de passados assim muitos anos da ascensão de Cristo, de todas aquelas coisas que ele já tinha feito e já tinha vivido na vida dele, ele ainda foi repreendido, né, pelo apóstolo Paulo. Vê lá em Gálatas, né, a questão lá dos judaizantes, resistirem na cara. Paulo usa uma expressão dura, né, diz que falou na cara do apóstolo Pedro que ele estava errado, e parece que o apóstolo Pedro aceitou aquilo, porque ele sabia que estava errado, e realmente estava. Então olha que interessante isso aqui, a partir aí, à luz desses exemplos que a própria Bíblia nos traz. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Isso aqui é muito interessante, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que uma pessoa que quando a gente está diante de uma afronta, de uma perseguição, quando a gente é colocado numa situação difícil e que provoca em nós alguma exaltação, não é? A gente não deve reagir na hora, a gente tem que acalmar. É isso que ele está dizendo. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Mais uma vez, esse encobrir nunca é esconder e simplesmente guardar. Ele deixa, né? Eu uso essa expressão de uma outra forma, eu digo, não acusa o golpe. A gente tem que aprender a não acusar o golpe. Isso aí a gente aprende nas artes marciais, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Então você aprende, né? Quando você tá lutando, né, e você recebe um golpe, você não grita de dor, você não acusa o golpe por um motivo bem simples, né? O seu adversário vai perceber em você aquele momento de fraqueza, vai descobrir em você qual é o seu ponto de fraqueza e vai te atacar. Ou seja, você vai estar fragilizado e vai ser destruído. Eu acho que a Bíblia está pensando nisso também. Que se você se deixar levar pelo problema do momento, você também vai acabar fazendo bobagem, vai acabar falando bobagem e vai acabar colhendo frutos ruins, digamos assim, dessa atitude. Então ele diz, fica quieto, acalma, acusa o golpe, não acuse o golpe, aliás, e guarda com você. Eu vou contar para vocês assim que a experiência mostrará, né, e tem mostrado, que muitas vezes, quando a gente não acusa o golpe, que a gente vai para a reflexão, a gente vê que na verdade a gente nem tem motivos para se preocupar. O coração da gente aquieta, calma, aquilo passa e cai no esquecimento e vai embora. Muitas vezes a gente nem precisa resolver as afrontas que a gente recebe. Muitas delas a gente nem precisa fazer nada, é simplesmente deixar, né? Então olha que interessante em termos de colher frutos, né? Esse na verdade não é nem um conselho sobre colher frutos bons, mas um conselho para evitar que colhamos frutos ruins. Muito legal. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana, não é? E ele diz aqui, né, completando também, digamos, algumas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde, produz frutos bons, produz vida, né? Então aqui um trecho, né, o versículo 16, 17, 18 e até o 19 também, né? O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Um trecho falando a respeito, mais uma vez, do cuidado que a gente tem que ter
com as nossas expressões, com as nossas palavras. E aí a gente sempre lembra de qual carta? Pena que vocês não estão aqui para responder, né? Mas alguém diria, Tiago, pastor, é exatamente, né? Quando o Tiago fala a respeito do uso da língua, falando que é um órgão pequeno, aí lógico que ele está falando dessa parte visível, né? Mas parece que a língua da gente total ela é meio grandinha, né? Não sei quem conhece de anatomia, depois explica. Parece que ela tem quase uns 30 centímetros, né? Porque ela começa mais atrás aqui, né? Aí eu não sei, tá? Depois vocês me ajudam a saber se é verdade. Mas, de qualquer maneira, ele está falando dessa parte da frente aqui, que ajuda, né, na nossa fala, né? Que produz os sons, né? A gente precisa da língua para produzir os sons. Então, tem cuidado, porque né, a gente se perde, né, por causa dela. Até compara com o leme, né, do barco, né? Uma embarcação extremamente gigante, né? Por maior que seja o leme, alguns lemes às vezes realmente são grandes, principalmente aquelas embarcações mais antigas. Hoje é tudo automatizado, né? Tudo hidráulico, né? Tudo com outras formas de você mudar o curso dos navios, mas mesmo que seja um leme grande, né? Quando comparado aí com o navio ainda é pequeno. Ele diz a língua é a mesma coisa, o leme lá conduz, leva para lá e para cá, a língua faz a mesma coisa. Então olha que interessante, está falando da questão da língua, como ela pode produzir frutos bons e frutos malignos. Como hoje a gente está falando de trabalho, né, do trabalho também, a gente pode associar essa questão do trabalho, da diligência do trabalho, àqueles que se tornam queixosos, né, reclamões do seu trabalho. Porque tem que fazer isso, porque que tem que fazer aquilo. Eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo porque ela é boa. Pelo menos para mim é boa, né? Eu acho a história boa de contar. Há muitos anos atrás, mas faz muito tempo mesmo, quando eu trabalho, praticamente eu tive 2 empregos na minha vida, né? Um durou, emprego numa empresa, né? Um durou 3 anos, o outro durou uns 15, e aí a gente coloca aí mais uns 5 ou 6 anos em que eu tive a minha empresa com 2 sócios. Aí eu participava, né, fazia parte, né, da Câmara lá da máquina, né, Associação Brasileira de Máquinas, a ABMAC, e uma segunda-feira por mês, acho que era isso, tinha lá uma palestra lá com empresários e depois tinha uma reunião da Câmara das Máquinas. E era muito interessante, eu costumava participar, eu ia lá, pegava segunda-feira, ia lá e tal, para ouvir palestra, para participar da Câmara. Tinha, lógico, interesses comerciais também, porque ali a gente encontrava clientes, né? Bom, a gente nunca dá ponto sem nó, né? A gente aprende isso, né? Aproveitar, juntava o útil ao agradável. E aí eu ouvi uma coisa lá que eu achei muito interessante e para a vida mesmo. E ele ensinou uma coisa bem simples. Ele disse assim, você só existe, você só trabalha, você só ganha dinheiro porque existem problemas a serem resolvidos. E alguém te paga para resolver os problemas. Então, problema é uma coisa que a gente nunca deve reclamar que tem. Por quê? Porque eles são o motivo do nosso trabalho, né? São eles que estabelecem o nosso trabalho. Então você está numa empresa porque lá tem coisas a serem resolvidas, lá tem pedidos a serem feitos, tem coisas para serem consertadas, tem coisas para serem entregues, tem coisas para serem feitas. Né? Se você é uma diarista, né? Você não vai reclamar que a casa que você foi limpar está muito suja. Né? Negocia, né? Pode ser que estão pedindo para você fazer coisa demais num dia, aí é outra questão, vamos discutir. Mas o seu trabalho existe porque as casas sujam, porque os seus patrões sujam a casa, sujam roupa, sujam louça. E se não tiver isso para fazer, você não vai ter o seu trabalho, né? Reclama do trânsito, mas é motorista, né? Então, se existisse uma outra forma de transportar as coisas, a não ser pelas vias rodoviárias, você talvez não tivesse emprego, talvez tivesse que se mexer em outra coisa. Existe muita gente perdida no mundo, precisando ouvir falar de Jesus, e essas pessoas, depois que elas se convertem, elas vão levar um tempo enorme para crescer, algumas delas nem vão crescer, vão dar muito trabalho. Então a gente é pastor por causa disso. Então a gente fica bravo às vezes com as ovelhas, fica, mas a gente sabe que isso é o nosso trabalho. Então todo trabalho ele existe porque existe problema, porque tem dificuldades a serem resolvidas. Então a gente não pode reclamar, a gente tem que dar graças a Deus. Alguém chega para a gente, dá para a gente uma tarefa enorme para fazer. O que a gente faz?
A gente faz, a gente começa a fazer, quando você vai fazendo, daqui a pouco está pronta, né? Você vai trabalhando, e aí você vai ser pago por aquilo, vai ser reconhecido por aquilo, vai ter prazer naquilo, vai ter aquilo para mostrar, então isso é muito importante. Então, não reclamar, né? Não queixar-se, né? Porque os problemas, eles são quase sinônimo de trabalho, né? Eles são sinônimos das nossas tarefas, do que a gente tem para fazer. Os versos 20 e 21 para a gente encerrar. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Né? Por que esses dois versículos? Né? O justo deseja paz, e se a gente pensar num paralelo do versículo 20 com 21, o resultado do desejo pela paz e do trabalho pela paz é ter paz, e dos ímpios, né, que é a mentira, que é a maquinação do mal, é ter agravo, né, sobre a sua vida, é ter dificuldades, é ter o coração enganoso e ter o coração atribulado. Mais uma relação entre obras e frutos. Né? Então, tudo, né, que a gente faz na vida, a gente tem que procurar fazer com sabedoria. Por quê? Porque trarão resultados para a nossa vida. Né? Então, isso vale para tudo. A gente escolhe casar com uma pessoa, né? Não pode casar com uma pessoa que você já sabe que já vai dar dor de cabeça, que não vai andar com você na fé. Tem que casar que nem eu casei com a Vera, para caminhar comigo, para estar comigo toda hora. Né? Para aceitar com tranquilidade que eu sou pastor, para me dividir com a igreja, né? Ultimamente nem tanto, né? Que eu estou muito em casa, né? Mas aceitar isso com tranquilidade, né? Trabalhando juntos, né? O trabalho que você escolhe para fazer, não é? As amizades que você escolhe, os lugares, hoje os sites que você abre, os canais do YouTube que você assiste, as séries que você vê na Amazon Prime, que você vê na Netflix, que você vê, sei lá, na Globoplay, que você vê no Google Play, tem tantas, né, hoje em dia que você pode assinar e pode assistir. Então, é isso que ele está ensinando, né, que essas nossas ações, esse nosso trabalho produzem frutos na nossa vida, e eu sempre gosto de pensar no lado positivo nisso, porque aí a gente pode lembrar também do Salmo 1º. Então quer dizer que se eu trabalhar, eu vou colher? Vai, a Bíblia está dizendo isso. Quer dizer que se eu permitir que a paz de Cristo tome conta do meu coração, a minha vida terá paz, né? Se teu coração estiver em paz, né, bem tranquilo e alegre, né, sempre andarás, né, que é um hino que a gente canta bastante, que é bem bonito também. Então, sim, isso é verdade. Olha que interessante, tá? Então é isso que Provérbios está ensinando para a gente, que todo o trabalho diligente que a gente faz no Senhor produz frutos bons. E ensinando também para a gente fechar e repetindo, né? Para a gente nunca reclamar de ter muito trabalho, a gente nunca reclamar de ter muita dificuldade, muitos problemas para resolverem, porque isso também é sinônimo de trabalho. As dificuldades e os problemas fazem parte do nosso trabalho também. Amém? Então que Deus nos abençoe nessa tarde. Tem pedido aí? Não? Tá bom. Mas aqui tem um monte. Um pouquinho antes aí do Pão das Três, irmãos, o Anderson colocou um recado aí no grupo dos homens, aí convém explicar, né? O Anderson, ele veio da Igreja Batista Vida Nova, né? Do falecido, né, pastor Luiz, faleceu ano passado. Nós oramos bastante por ele, comentamos bastante dele aqui no Pão das Três também, né? Problemas, se eu não me engano, problemas cardíacos. Ele veio lá da igreja junto com a sua esposa, veio, né, o Danilo e a Ana vieram primeiro, eles vieram depois, vieram também as meninas, né, 2 jovens também vieram de lá. Na verdade, a carta do Anderson já chegou, falta a gente, se eu não me engano, só recebê-lo oficialmente como membro da igreja. A gente deve fazer isso em breve. Ele e a Natália, né, sua esposa, tiveram Covid, e hoje já veio a notícia de que a Natália está plenamente recuperada
e ele também teve, mas ele passou pela doença assim, sem sentir nada, né? Foi o que a gente chama de assintomático, né? Graças a Deus por isso, tá? A Ruth compartilhou ontem à noite, né? Acho que foi depois do culto, né? Acho que foi à noite. A morte do seu Cícero, né? Uma pessoa pela qual a gente vem orando, a Lúcia, que é a sua esposa, continua internada, né? Com Covid, tá? A gente tem um pedido da irmã Carmelita, que é do Eurides, que é seu cunhado, e que está se recuperando e que amanhã já deve ir para casa. O irmão Miguel, ele está recuperado da Covid. Então, o irmão Miguel, me parece já fazer parte daquele grupo que foi vacinado, né? E a imunização segurou aí as pontas. Nem sei o quanto que o irmão Miguel sofreu, né? Mas o irmão Miguel me parece aqueles homens à moda antiga que tá doendo e não reclama. Então, né? né? Que aguenta as pontas, né? Que não fica chorando à toa. Ele me parece ser desses homens aí. Então, eu não sei, mas graças a Deus ele tá bem. Só que a Heloísa testou positivo, né, para a Covid, então vamos orar por ela. Continuamos orando pela vida do Renato, pai do Pedro Depiro, pelo Newton, pela Esther, pela Odila. Continuamos orando pela Regina, pelo pastor Edevaldo, pela vida do pastor Itamir Neves. Continuamos orando pela vida do pastor Marcos Amado, pela vida da Judite, João, Camila, Sinho, tá? Também a sogra do pastor Josias e também pelo José Carlos. Essas pessoas estão hospitalizadas, tá bom? Estão hospitalizadas, algumas entubadas, outras já foram estubadas, né? Já saíram dos tubos, né? Eu acabei nem trazendo o nome, né? Porque às vezes são amigos nossos, mas a gente estava orando, eu estava orando aqui muito pela vida do Walter. O Walter é um policial militar, amigo meu, amigo de, como é que eu vou falar, de lutas, né? Conhecido lá da academia há muito tempo. Ele foi internado, ficou em situação gravíssima, mas graças a Deus também já foi extubado e também já está para sair do hospital. Teve uma melhora, graças a Deus, aí razoável na sua saúde, mas ficamos aí apreensivos com a saúde do Walter, tá? Mas hoje já motivo de alegria. Nós temos a Jaqueline Oliveira, a Jaque. A nossa igreja é uma igreja de Jaquelines também, né? A gente tem a Jaque, que a gente costuma chamar de Jaque do Juca, né? A gente tem a Jaque do João, né? A Jaque Padilha, do João Paulo. E temos também a Jaque do Leandro, tá? Então, quem está em quarentena aí, em casa e recolhida, é a Jaqueline de Oliveira, né? Que é a Jaque, digamos assim, do Leandro, né? Temos também a Elizabeth, são pessoas em quarentena, tá? Que é a esposa do pastor Itamir, a Geni, família, os filhos da Esther, né? Que são parentes aí da Cátia Voleta. Nós temos aí o Nanau, que é primo do pastor Israel, e a doutora Mara, né? Geriatra do pai da Paula Santos, nossa irmã Paula Santos, tá? E aí nós temos pessoas também pedindo oração, a Rosinha, né? Rosinha Bezerra, pediu oração pela saúde do marido dela, né, o João, né, mandou esse pedido aí através do pastor Márcio Sarraf e nós incluímos aqui na nossa lista. O nosso irmão Gilmar também foi fazer teste para o Covid-19, né, disse que estava um pouco apreensivo aí de estar doente. Estamos aguardando, assim como ele, aí, o resultado e orando por sua vida, tá, Gilmar? A Silene, né, está em casa, fazendo um tratamento de anemia, né? Então ela está com anemia, foi hospitalizada, né, no final de semana passado, né, alguns dias atrás, deu um susto muito grande aí no Eudes, nas meninas, na gente também, mas graças a Deus vem melhorando, tá? A Isabela, né, que é a filhinha prematura, né, também que é a menininha prematura, está hospitalizada, está melhorando. Tem a Maria Martins com a bactéria no sangue, que é sobrinha da Maria Orlinda, a Lídia Barbosa com problemas no joelho, a irmã Raimunda com problema na garganta. Nós temos a Severina, né, que estava doente também, melhorou, precisando das nossas orações. Essa daqui, se eu não me engano, é a irmã do Azanias, tá? Aí nós temos a Tata, o Wilson, Gabriel Santana, Samuel, a Vera, filha da nossa irmã Iracema, a Irailda, nossa irmã Irailda, a Ete, irmã da Rosa, o Joselito,
Joselito postou esses dias aí já depois de toda, né, depois da Covid, aí dos medos dele, eu vi ele postou uma foto muito bonita aí com os frutos da terra. A gente falou dos frutos hoje, né? Ele com uma bacia grandona assim, com coisas que ele colheu lá e tava com a carinha muito boa. Fiquei muito feliz de ver que ele tá bem. O Arlindo, né? A Jusilene, né, que é filha da nossa irmã Zuleide Alves, nós conhecemos também. A Andréa Volpe, a Alessandra, a Abigail Leite, né, que também tem uma cirurgia aí marcada para breve, assim como a Jusilene. O Luiz Dantas, né, que a gente está sem notícias já há alguns dias já, mas continuamos orando pela vida dele. O Arlinécio, né, nossa irmã Maria de Lourdes, deu até uma atualizada aí pedindo para que nós continuássemos orando pela vida dele. O São José, pai da nossa irmã Maria das Neves, né, lembrando que a família toda está viajando para visitá-lo, né, ele está com câncer e está indo a família toda, ela vai ficar lá um mês, os outros, né, acho que o Johnny, a turma vão ficar ali uns 10 dias, e logo, logo a gente deve ter notícias de como vão as coisas. O Fábio, irmão do Peter, né, que a gente continua orando, o Elsomar, pai da Júlia, a Luzenaide, esposa do pastor Walter Lima, e todo esse pessoal aí, tá? Então nós temos uma lista grande de pessoas aqui, tá? E a nossa lista é grande porque a nossa igreja é uma igreja que tem um número razoável de membros, né? Tem quase 600 membros, temos famílias grandes na nossa igreja, né? Muitas pessoas também nos procuram para oração, pedem para que a gente ore, para que a gente acrescente esses nomes também nas nossas listas de oração, e é por isso que a nossa lista é uma lista tão grande, tá? Além disso, vacinas dos profissionais de saúde, nosso país, igrejas missionárias, idosos enlutados, desempregados, tá? E por aí afora, nós temos aí bastante coisa. Tem até um da Cida aqui, né? Peço por ela e pelos patrões, e a Cida está de aviso prévio, né? Então, infelizmente, tá aí com os dias contados aí no seu trabalho. Chegou aqui mais 2 pedidos. Tá. Então, pelo recado da irmã Laudíria, eu devo entender que ele está com Covid, né? Ou então está com só sintomas leves, né? Está se tratando em casa, está cuidando em casa. Ele está na lista, o Gilmar está na lista. Tá, então... Está agradecendo as orações porque ele está com sintomas leves. Tá bom. Então, muito bem. Vamos orar. Isso é bom. Se cuida aí, Gilmar. Segura as pontas aí, come bem, né? Toma bastante água, toma os remédios que o médico com certeza deve ter te passado e mantenha o espírito firme e forte aí em Cristo Jesus, tá? A Sirlene foi diagnosticada com úlcera. Eu devo dar graças a Deus, sabe por quê? Porque descobriram o que é. E descobrindo, dá para cuidar, dá para tratar. E aí a anemia com certeza tem muito a ver com a hemorragia que ela teve, que foi muito forte, né? Foi assustadoramente aí alta, grande, né? Volumosa. E graças a Deus. Então vamos cuidar desse estômago aí, vamos cuidar disso tudo aí, para ficar fortinha aí logo, né? Não tem mais anemia. Mas graças a Deus com o diagnóstico, né? Pode ser acompanhado aí de um tratamento e é isso aí, tá? Vai ter restrição alimentar, vai ter alimentação, mas graças a Deus são coisas que têm tratamento. A Heloísa está dizendo também que está com anemia também muito intensa, além da Covid. Tá. Então vamos orar por você também, tá, Heloísa? Vamos, lógico, né? Seu nome está aqui, a gente tá lembrando, né? A gente sabe que a Heloísa, né, a família, né? Ela, a mãe, a irmã, lutam aí, né, com problemas. Não vou nem arriscar aqui o nome, eu não sei se é artrite ou se é artrose, se ela responder, você me fala. Elas têm isso de uma forma muito severa, né? Tomam medicações, fazem tratamentos aí para tudo isso, né? A irmã Graça a gente conhece bem, né? A irmã Graça com toda aquela alegria dela, né? Você nem parece, né? Elas nem parecem, né? Terem as lutas que tem, graças a Deus, porque Cristo habita firmemente esses corações. Então vamos orar pela vida de vocês aí, tá bom? Artrite. É artrite, né? Tá. Eu falei artrite? Eu falo artrite ou artrose? Tá. Então é artrite. E não é artritezinha, não. O negócio é pesado, né, Luísa? Então vamos orar por isso aí. Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque por mais uma oportunidade, ó Deus, o Senhor nos concede, ó Deus, a alegria, o prazer, ó Deus, e a responsabilidade de orarmos. Citamos aqui, ó Deus, o nome de tantas pessoas e cada uma delas, ó Pai, está, ó Deus, sem dúvida alguma nas tuas mãos,
e pela vida de cada uma delas, ó Deus. Clamamos, ó Deus, o teu poder, a tua graça, a tua cura, a tua direção, o fortalecimento, ó Pai, tanto dos corpos, ó Deus, como da alma, do espírito, ó Pai, de cada um desses irmãos e amigos, ó Deus, que foram citados, ó Deus, nesta tarde. Eu te agradeço, ó Pai, pelo diagnóstico, ó Pai, encontrado, ó Deus, na Sirlene, pelos tratamentos que sem dúvida já começaram. Peço que o Senhor cure, ó Deus, o corpo dela, que o Senhor também, ó Deus, a ajude a sair desta anemia e recuperar, ó Deus, o quanto antes a sua saúde. Te agradeço pela vida da Heloísa, está também, ó Deus, aí sob suspeitas, ó Pai, aguardando os testes, as confirmações, mas também, ó Deus, passando um momento de anemia, além, ó Pai, dos problemas que ela, ó Deus, a irmã Graça, sua irmã, tem com artrite. Por isso, mais uma vez, ó Deus, clamamos a tua misericórdia sobre a vida da Heloísa, pedindo que o Senhor lhe restaure a saúde, que as medicações, ó Deus, possam fazer, ó Deus, efeito. E mais uma vez, ó Deus, que o seu coração, a sua alma também estejam, ó Deus, tranquilas, ó Deus, e em paz diante do Senhor. Te agradecemos pela recuperação do irmão Miguel, ó Deus, e que o Senhor o continue guardando e protegendo e o ajudando, ó Deus, a cuidar, ó Deus, de toda a sua família. Nós também, ó Deus, colocamos a vida, Pai, de tantas pessoas, ó Deus, que estão internadas, ó Deus, que estão, ó Pai, passando também por momentos de cuidados, ó Deus, em casa, como o Gilmar, como a Jaqueline, ó Pai, que já estão cuidados, ó Deus, já estão devidamente medicados, ó Deus, e orientados. E peço, ó Deus, que esses dias, ó Pai, sejam dias para a recuperação da sua saúde, eles possam, ó Deus, passar, ó Deus, por esse tempo de isolamento, ó Deus, em paz, com tranquilidade, apesar, ó Deus, das dificuldades, ó Deus, apesar de ser algo que realmente, ó Deus, é muito ruim, mas, ó Deus, que eles possam compreender que é apenas uma fase, para que eles possam se recuperar, ó Deus, plenamente, e pedindo que o Senhor, ó Deus, continue cuidando, ó Pai, de cada um deles nesse momento. Tem misericórdia, ó Pai, da vida do pai do Pedro de Piro, que está numa situação muito difícil, ó Pai, no hospital. Te agradeço pela vida do Walter, ó Pai, que também passou por uma longa internação, foi entubado, em vários momentos, ó Pai, teve a sua saúde, ó Deus, a sua imunidade, ó Deus, tão deteriorada, mas te agradecemos porque o Senhor ouviu também as nossas orações e o recuperou. Da mesma forma, eu peço a tua misericórdia sobre a vida do pastor Itamir Neves, te peço, ó Deus, pela vida do pastor Marcos Amado, te peço pela vida da Judite, te peço, ó Deus, por tantos outros, ó Deus, que estão internados, ó Deus, e ali lutando, ó Deus, por suas vidas, sendo, ó Deus, cuidados, ó Deus, e tratados, ó Deus, pelos médicos. Há famílias enlutadas, ó Deus, na nossa igreja, como a família da nossa irmã Ruth, como a família da nossa irmã Carmelita, ó Pai, e rogamos e continuamos rogando o teu consolo, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, sobre a vida de todos, ó Deus, de todos os nossos irmãos e dos familiares também dos nossos irmãos. Te agradecemos pela existência das vacinas e agora oramos, ó Deus, para que o processo de vacinação seja acelerado e que de alguma maneira, ó Pai, as vacinas já compradas, ó Deus, já negociadas, cheguem, ó Deus, para imunizar, ó Deus, toda a população. Te peço, ó Deus, também que o Senhor não permita, ó Pai, que as incompetências das autoridades, que as brigas e disputas políticas continuem, ó Pai, afligindo, ó Deus, a vida do teu povo. O Senhor, ó Deus, tem poder, ó Deus, sabedoria e amor, ó Deus, para com o nosso país, para com o mundo, para fazer, ó Deus, com que isso se torne realidade. Povos, ó Deus, tão sofridos, ó Deus, pelo descaso e agora pela doença, pessoas, ó Deus, precisando de trabalho, pessoas, ó Deus, precisando de medicação, pessoas, ó Deus, passando por limitações financeiras, outras, inclusive, passando fome, vivendo, ó Deus, em miséria. E eu sei que o Senhor não nos criou, ó Deus, como seres humanos, para vivermos, ó Deus, numa situação tão ruim. E por isso, mais uma vez, clamamos, ó Deus, a tua misericórdia e que o Senhor continue usando, ó Deus, o teu povo, ó Deus, e a tua igreja, ó Deus, para ajudar, ó Deus, aqueles que precisam. Muito obrigado, ó Deus, por esses momentos de oração, de encontro, de alegria e de comunhão. É a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, estamos encerrando nesse momento o nosso Pão das Três, nesta
segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Amanhã é terça-feira, tá? Nós teremos então normalmente o Pão das Três com o nosso pastor Márcio Sarraf. Fiquem em paz e que Deus os abençoe.